Neste vídeo nós vamos falar do resultado da Vale do terceiro trimestre de 2024 e também do operacional que a Raizen divulgou, que acaba servindo como prévia do resultado. Só que antes disso, vamos dar uma olhada aqui no que a Vale informou para a gente, acaba de informar que amanhã, sexta-feira, dia 25 de outubro, às 9h30, vai sair provavelmente a assinatura do acordo definitivo para aquela questão do rompimento da barragem do Fundão da Samarco. Então finalmente vamos tirar essa novela longa aqui, né, que vem aqui desenrolando. Bom, mas em relação ao resultado da Vale, a gente vê que as receitas dela caíram 10% por conta dos preços, principalmente, que acaba caindo ali do minério de ferro, né? Enquanto o EBITDA ajustado pro forma, ele acaba caindo 21%, enquanto a dívida da empresa diminuiu um pouco, 5%, mas a dívida líquida expandida acaba subindo 6%. Eu já vou mostrar para vocês as diferenças que tem isso, tá? Mas de qualquer forma, em termos aqui da expectativa do mercado, olha só, eles esperavam em termos de EBITDA 3,6, veio 3,7 no EBITDA ali pro forma, 3,6% acima, enquanto a receita veio 1,2% acima das expectativas do mercado, ela segue. Na questão da dívida líquida, que nós vimos diminuir 5%, porém aumentar em relação à dívida líquida expandida, isso é de acordo aqui, ó, com questões que envolvem as provisões ali de Brumadinho, Samarco, tem também os swaps cambiais. Então aqui, de fato, a dívida mesmo líquida acaba diminuindo, mas quando a gente coloca tudo no mesmo pacote, provisões e tudo mais, aí acaba aumentando um pouquinho aqui, mas tudo sob controle. O EBITDA que nós vimos então cair, basicamente ele é majoritariamente explicado pela questão do preço do minério de ferro. Então toda essa dinâmica que faz a Vale apanhar, a questão que a gente acompanha aqui, a China, o que está acontecendo, o que deixa de acontecer, é por conta disso. Os preços impactam bastante os resultados e a gente viu que o minério de ferro está muito forte no trimestre de 2023, agora tem essa queda, acaba impactando. Ela também teve aqui uma venda parcial aqui da Vale Inco, lá do níquel, então acabou tendo esse, vamos chamar de, esse ajuste aqui, né? E temos então o frete que, embora a empresa, ela acaba fazendo aqui, inclusive, muito hedge, né? Para se proteger de grandes oscilações, mas ainda assim acabou impactando um pouco. E aí temos outros pontos como efeito câmbio, custos diminuindo, volume aumentando e outros, acaba fazendo o resultado diminuir menos, né? Mas ainda assim a gente acaba vendo aquela queda nos resultados conforme nós vimos ali, de 21%. E quando a gente vê então o lucro líquido da empresa, ele não caiu muito, caiu pouco, mas por conta de algumas questões que tem não recorrente aqui, né? Nós temos a venda do Apollo, que ela acaba tendo até um efeito negativo aqui, mas é por conta contábil, provavelmente, que a empresa faz isso. O valor da venda foi 600 milhões de dólares, é uma venda estratégica, eu já vou mostrar. Então temos isso aqui impactando. Temos o próprio EBITDA que fez aqui cair quase 1 bi, puxado principalmente para minério de ferro, não foi só isso, nós já vimos ali o que aconteceu no EBITDA, né? Enfim, aí nós temos barra de Brumadinho, outros aqui, e faz então esse lucro cair, não muito, né? Ficou aqui com uma queda suave, mesmo com o minério de ferro caindo, mas o olhar a gente tem que ficar mais atento aqui, ó, no EBITDA. Então está aqui a venda que ela fez, estratégica que eu falei. Eu até escrevi errado, a Apollo foi a joint venture que ela fez, né, no valor de 600 milhões de dólares, né? E aí então agora ela tem 50% da Vale Oman Distribution Center e aí vai ter aqui uma operação em águas profundas integrando o blend de distribuição de minério de ferro com capacidade nominal de 40 MTPA lá em Soha, eu não sei como é que se fala isso, tá? Em Oman, ou seja, lá para as partes da Arábia, que isso é muito estratégico para a empresa, ela vai querer ganhar força lá, tá fazendo até os hubs lá estratégicos, vai ser muito bacana isso, mas enfim, então isso aqui foi estratégico, mas acaba mexendo ali no lucro, né? E aí temos outros acontecimentos recentes com a empresa, antes da gente continuar vendo os resultados, olha só, comissionamento de processamento último da Wager Grande, que foi iniciado em setembro, um mês antes do previsto, e vai aumentar a produção de 15 MTPA de capacidade de minério de ferro com alto teor, né? Aumentando aqui, ó, em 2 pp. E temos também a descaracterização de 2 barragens, totalizando 16 estruturas, 53% da descaracterização das barragens a montante, que são aquelas barragens que têm maior risco, que vem desde a época que a Vale era estatal, inclusive, e aí essas barragens aqui, elas faltam ainda os outros 47% para eliminar de vez, né?
Bom, ela também aqui diminuiu uma barragem aqui de nível de emergência, enfim, ela vai também seguindo aqui a questão da segurança. Então, olha só, entendendo um pouco aqui o EBITDA dos metais para a transição energética, a gente vê essa queda de 36% puxado pelo níquel, né? O que aconteceu com o níquel? O primeiro ponto é o preço, mais importante. O preço do níquel, ele vinha caindo aqui ó, em queda infinita. Ele está tentando se estabilizar, mas a queda foi forte. Depois ele dá aquela disparada na época do boom da transição energética, né? Todo mundo achava que, enfim, baterias faltando e tudo mais. Aí agora ele vem caindo bastante, está tentando se estabilizar para depois se recuperar aí gradativamente. Mas foi um período difícil quando a gente compara em relação ao ano passado, né? E teve também outro ponto, que é a própria venda ali que ela acabou fazendo, ela está se reestruturando, aos poucos aqui o níquel volta ao patamar melhor. Mas o cobre já está bem, o cobre continua evoluindo, o cobre deu aqui um aumento de 34%, os preços estão se recuperando novamente, né? É um metal que também sofreu essa queda, mas já vem em recuperação, é um metal, é o que eu mais gosto aqui deles, né? E temos o minério de ferro que teve essa queda de 21%, vocês sabem que é puxado aqui pela questão do minério de ferro que acabou caindo mesmo, né? O preço ali. Então a gente vê o EBITDA, olha só, tá aqui, ó, o EBITDA do metais para transição energética, olha a desconsolidação do PTVI do níquel ali, né? Acaba atrapalhando, aí tem os próprios preços, que é no caso aqui do níquel, né? Porque o cobre foi bem, volume também, teve também umas manutenções e tudo mais, e aí outros pontos ainda fizeram ajudar, porque senão teria sido ainda mais complicado. E aí a gente chega numa frente que é muito importante para a empresa, que é o custo caixa C1. Eu fico muito atento aqui. Por quê? Porque no momento de minério de ferro pressionado, nós temos duas coisas para fazer. Uma é o preço diferenciado, como é que se faz isso com minério de ferro de qualidade. Isso a empresa vem fazendo. Mas ela tem que diminuir os custos também, né? E é o que ela vai focar bastante. Então a gente vê aqui o custo de 24,9 para 20,6, um ótimo desempenho, ela vai querer preços ainda menores, mas no longo prazo. Então isso aqui ajudou ao resultado não sair pior. A gente tem aqui uma diluição do custo fixo e também pelo mix, temos manutenção diminuindo, temos efeito câmbio, que é não recorrente, né? Temos iniciativa de eficiência aqui, que vai ser o maior foco dela, que ela já tem demonstrado apetite para buscar eficiências cada vez maiores. Aí tem giro de estoque, outros aqui, enfim, ela tem essa redução do custo que é importante pra caramba. Bom, então na minha visão o resultado foi positivo, mas de qualquer forma boa parte isso está precificado, porque quando a Vale joga o operacional dá um belíssimo de um spoiler do que esperar do resultado, então não tem grandes surpresas, só que amanhã a gente tem a assinatura do contrato, enfim, vamos ver como é que o mercado reage, né? Na minha visão o resultado foi positivo. Bom, então começando aqui com a Raízen, que ela divulgou o operacional deste trimestre, o ano safra é diferente, por isso que você vê segundo T aqui, mas enfim, primeiro olhando aqui o operacional do agroindustrial, que a gente vai ver a moagem, a produtividade, veio um pouco abaixo. A gente sabe que esse é um dos desafios da empresa, ela vem melhorando aqui a produtividade, vem aqui investindo nisso, focando nisso, mas eventualmente tem a parte do clima que não tem como fazer, né? Acaba atrapalhando e atrapalhou. A gente viu que, quando a gente compara aqui em relação ao mesmo período do ano passado, porque é sazonal, então não adianta comparar em relação ao trimestre anterior, foi aqui, ó, um pouco abaixo, tá? Mas nada assim de outro mundo, foi um pouquinho abaixo, enquanto o mix de açúcar e etanola colocou um pouco mais do açúcar que foi muito bom, inclusive, tá? Como ela tinha estoque feito em trimestres anteriores, ela conseguiu ter bastante volumes aqui, tanto em açúcar quanto em renováveis. Olha só, açúcar ela teve aqui vendas mais fortes do que em relação ao trimestre anterior, em relação também ao ano passado, bem mais fortes, né, de 3,2 para 5,0, e principalmente aqui no próprio, onde maior tem as margens, então é melhor a gente olhar aqui, olha só, 1,5 para 2,1 e também aumentou na comercialização. Foi muito bem aqui e os preços também muito favoráveis, acima de ambos os trimestres, tá? Então ela teve aqui fixação de preço que ajudou bastante aqui na questão do açúcar. Então o açúcar foi muito bons resultados. Enquanto os renováveis nós temos aqui vendas superiores, também no volume próprio superior, porém ela fala aqui que aconteceu maior venda de concentração aqui no hidratado e anidro em detrimento especial, ou seja, aquele etanol com preço diferenciado ali para a indústria e tudo mais, acabou diminuindo um pouco aqui, né, em termos de vendas nesse momento, e aí acabou também ajudando um pouco aqui o preço a ficar mais para baixo. A gente vê que ela então tem preços inferiores, né, ao mesmo período do ano passado, mas em linha aqui com o trimestre anterior praticamente, né? Os volumes foram maiores por outro lado.
Temos aqui o etanol de segunda geração que vinha subindo, deu essa queda aqui por conta de uma manutenção. Tem novas plantas todo ano entrando, pelo menos 2 ali, tá? Então tem muito crescimento aqui para acontecer, tranquilo. Enquanto vendas aqui ficou praticamente em linha com o ano passado, um pouquinho de queda, e o preço também ficou aqui um pouquinho abaixo, mas assim, quase que em linha também. Mobilidade, a gente pode ver que temos aqui no Brasil números melhores do que o trimestre anterior, porém um pouco abaixo do ano passado, e na Argentina, Paraguai, números superiores a qualquer um período que a gente olhe. É muito difícil dar opinião aqui sobre mobilidade sem ver os restantes dos números, né? Que é só o operacional. Então, resumidamente, é o seguinte: ela teve uma produtividade um pouco menor aqui na cana por conta do clima, mas como ela tinha bastante estoque, ela conseguiu ir muito bem aqui no açúcar e com preços também favoráveis. O açúcar vai levar esse resultado da Raízen para cima, enquanto os renováveis foi próximo do neutro aqui, né? Vamos ver como é que será o resultado, mas foi próximo do neutro. Eu diria que de modo geral aqui, ó, ela teve um resultado positivo, tá? Enquanto em mobilidade, conforme eu já disse, é um pouco difícil opinar sem ter aqui os restantes dos números. Sempre tem no recorrente, coisa de imposto, muita coisa acontece aqui na mobilidade para opinar apenas com esses volumes aqui. Não se esqueça do like no vídeo e seu comentário, ajuda bastante aqui no engajamento para a gente continuar trazendo o resultado aqui de várias empresas. Um abraço e até o próximo. Valeu!